Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, por favor, comigo. Primeiro em Atos capítulo 7. Eu vou ler apenas um versículo de Atos 7, depois algumas coisas que são importantes. Mas agora, inicialmente, eu queria ler apenas um verso, que é o verso 20. Capítulo 7 de Atos, versículo 20. Texto de Atos, capítulo 7, verso 20, diz assim: Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. E agora eu queria que você, a leitura, na Nova Versão Internacional. Não sei se é essa que você está usando. Se for, você vai observar esse detalhe que me parece ser importante aqui. O versículo 20 do capítulo 7 de Atos diz assim: Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Agora você pode ir comigo, por favor, para o capítulo de número 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 28. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. O texto continua, verso de número 24, dizendo: Pela fé, Moisés, sendo o homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Agora, observe na Nova Versão Internacional também, eu vou fazer a leitura aqui, apenas do versículo de número 23, que é muito semelhante ao do capítulo 7, o verso 20, que diz assim: Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. O capítulo 7, verso 20 diz que Moisés era um menino extraordinário. E o capítulo 11, verso de número 23, diz que os pais viram que ele não era uma criança comum. Aliás, nenhum pai vê o seu filho como comum, né? Sempre especial. Mas aqui há certamente uma referência a algo que Deus já estava mostrando para os pais de Moisés, que esse menino carregava algo de especial. E é muito interessante perceber que Deus revela o fim no começo das coisas. Ele só não revela o processo. Porque o processo, para chegar até o fim, espanta.
O processo de chegar até o fim admira. O processo para chegar até o fim surpreende. O processo para chegar até o fim afugenta. O processo para se chegar até o fim, muitas vezes pode gerar medo. Então Deus revela o fim, mas não o processo, o meio. E Ele faz isso geralmente no começo. A gente percebe isso notoriamente nas Escrituras. Deus revelando o fim das coisas no começo delas, mas sem dizer como vai ser o processo. Ele ungiu Davi quando ele era um adolescente. Davi foi ungido rei dentro da casa de seu pai Jessé quando ele era ainda um adolescente. Mas o processo até Davi ser realmente empossado rei de Israel não foi um processo fácil. E com Moisés não foi diferente. Já no início, Deus revela que esse menino tem algo extraordinário sobre a vida dele, que este menino tem algo de especial sobre a vida dele. Mas o processo, até que essa experiência fosse verdadeiramente vivida, foi um processo difícil, não foi um processo fácil. O que eu gostaria de hoje compartilhar com os irmãos, nesses minutos que nós temos, é sobre uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária. Porque quando nós falamos sobre uma vida ordinária, e você já fez isso certamente, quando você quis ser um pouco mais delicado com uma pessoa não tão delicada, você diz assim, essa pessoa é ordinária. Por que a gente chama as pessoas de ordinárias? Porque a palavra ordinária leva ou carrega o conceito de alguém muito comum, muito medíocre. Geralmente a gente carrega ele com um sentido muito pejorativo, querendo dizer que essa pessoa não tem validade nenhuma, não tem valor nenhum. Mas a ideia é que o ordinário é aquilo que é comum, é aquilo que deve necessariamente acontecer, é aquilo que faz parte do propósito comum de todas as coisas, é o cenário comum do caminho. Não é aquilo que chama a atenção aos olhos porque exatamente sempre esteve no mesmo lugar. O comum, ou o medíocre. O ordinário é o medíocre, o comum. Mas de repente nós somos apresentados a um menino, ou somos apresentados a um momento, ou a momentos da vida de um menino, de uma pessoa, que a Bíblia diz que desde o início, quando olharam para ele, perceberam que havia sobre ele algo de extraordinário. Algo de extraordinário. Que não havia nada de comum, nada de ordinário, nada de medíocre sobre ele. E se você for para Atos capítulo 7, você vai perceber a história de Moisés apresentada de maneira muito sucinta, muito concisa por Estevão. Estevão está diante de uma plateia, de um público que está pronto para apedrejá-lo. Estevão está para ser morto. Ele é aquele que será entregue como o primeiro mártir da fé cristã. E naquela situação, naquela circunstância, nós temos Estevão apresentando a vida de Moisés. E ele divide a vida de Moisés em 3 períodos exatamente iguais. Se você ler o texto de Atos capítulo 7, do verso 20 até o verso 35, você vai perceber 3 momentos iguais na vida de Moisés. O primeiro momento é do 0 aos 40 anos. Primeira fase da vida de Moisés. Do 0 aos 40 anos. É uma fase em que Moisés é colocado dentro do palácio. Ele havia nascido, os pais viram que aquele menino era extraordinário, havia um decreto para que os filhos dos israelitas, dos hebreus, fossem mortos, mas eles protegem Moisés, e depois de 3 meses, ele é solto dentro de um rio, e o nome dele significa tirado das águas. Ele é solto dentro de um rio, por providência de Deus, ele vai dar exatamente no lugar onde a filha de Faraó está se banhando. Ela vê aquela caixinha flutuando sobre o rio, pega e vê que ali dentro há um menino, se compadece
por providência divina, quem vai cuidar desse menino é a própria mãe, que é Joquebede. Porque é dito para ela, para a filha de Faraó: olha, tem alguém aí que vai cuidar muito bem desse menino, e apresentam para ela a própria mãe de Moisés, Joquebede, que vai cuidar do seu próprio filho. Então ele cresce dentro de um palácio, e ele aprende tudo que precisa ser aprendido dentro daquele ambiente palaciano, dentro daquela ambiência egípcia, dentro daquela cultura. Ele é informado de tudo quanto acontece no Egito. E aí nós chegamos a um segundo momento da vida de Moisés, que é dos 40 aos 80 anos. Resumidamente. Porque um evento marca decisivamente essa mudança dos primeiros 40 para o segundo momento dos 40. Moisés sai daquela vida palaciana e vê um egípcio maltratando um hebreu. E como Deus revela as coisas desde o início, Moisés já sabia que Deus o havia escolhido para ser libertador do povo de Israel. E ele pensava que os seus irmãos, ou os seus compatriotas, os próprios hebreus, também entenderiam isso. Embora muita gente diga que a sarça é o chamado de Moisés, não, a sarça é só a confirmação de um chamado que Deus, em algum momento que a gente não sabe quando. Porque aos 40 anos, quando ele vê um egípcio maltratando um judeu, ele vai até aquele evento e repreende o egípcio. Por quê? Porque ele entendia que os seus irmãos compreenderiam que ele havia sido chamado para ser libertador de Israel. É Estevão quem diz isso. E naquela luta por proteger o hebreu, ele acaba por matar o egípcio. Ele toma aquele defunto, aquele cadáver, enterra e vai-se embora. No dia seguinte ele vê um judeu maltratando um judeu. Porque esse negócio de opressão não tem a ver com etnia, não tem a ver com cor de pele, viu? Isso tem a ver com a natureza humana. Desculpa dizer isso, porque muita gente pode discordar de mim. E tudo bem discordar de mim. Mas isso não tem a ver com etnia, com a cor da pele, com classe social. Pode ser que algumas pessoas usem isso de um modo muito mais incisivo, mais enfático, para oprimir outras. Mas isso tem muito mais a ver com a natureza do ser humano do que com quaisquer outras dessas coisas que eu citei. Por quê? Porque a natureza do ser humano é essa, de querer oprimir, de ter poder sobre o outro. Aí quando ele vê um judeu brigando com um judeu, ele chega até eles e diz assim: mas como que pode? Vocês são irmãos, estão brigando entre si. Um deles olha para Moisés e diz assim: quem te constituiu juiz entre nós? Você acha que a gente não sabe que você ontem matou um egípcio? A Bíblia diz então que Moisés sai daquela situação, talvez profundamente constrangido, e ele escolhe deixar a vida palaciana e ir viver no deserto. E o segundo momento dos 40 anos de Moisés se dá no deserto, cuidando dos rebanhos do seu sogro Jetro, numa região chamada Midian. E lá ele cuida desses rebanhos durante 40 anos. O evento que deflagra ou que dá o start desse segundo momento são essas duas situações, de um egípcio maltratando um judeu e de um judeu maltratando um judeu. 40 anos se passam no deserto, e depois daqueles 40 anos, cuidando ali dos rebanhos, um outro evento marca decisivamente uma mudança do segundo 40 para o terceiro 40. Do 40 aos 80 ele passa por ali, no cuidado comum do rebanho. Mas de repente, num dia comum, fazendo um serviço comum,
ele vê uma cena que deveria ser comum. Ele vê uma sarça que pega fogo no deserto. Porque em dias quentes, secos, e em lugares onde a umidade é baixa, como um deserto, sarça seca pegando fogo é um evento absolutamente comum. Não é um evento extraordinário. É um evento comum, sem nenhum tipo de característica especial. Ele vê aquela cena que possivelmente ele viu várias vezes ao longo daqueles 40 anos, cuidando de rebanhos, mas de repente algo lhe chama a atenção, que aquela sarça está queimando, como muitas sarças queimam no deserto, mas ela não se consumia. Ela queimava, mas ela não se consumia. Naquele momento, Moisés percebe que alguma coisa incomum está se manifestando no meio das coisas comuns do deserto. E ele diz: eu vou me aproximar para ver o que está acontecendo. E quando ele se aproxima, ele ouve a voz de Deus que diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Ele tira as sandálias e Deus começa a falar com ele e diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus que tirou esse povo do Egito. Eu sou o Deus que levou esse povo para o Egito. E eu sou o Deus agora que quero tirá-los do Egito, porque eles estão sob opressão. Porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho visto a aflição que ele tem passado, e eu estou descendo para manifestar a minha glória no meio deles, tirando-os dessa situação de opressão. E ali Moisés entra no terceiro período da sua vida, que é os últimos 40 anos. No primeiro 40 anos de Moisés, ele acha que é. Ele diz: eu sou. No segundo 40 anos de Moisés, ele entra num período de ostracismo, de negação de si mesmo. E ele diz: eu não consigo, eu não sou e eu não posso. Mas no terceiro período de Moisés, ele começa a perceber que, de fato, nós não somos. Mas ele tem um Deus que se declara: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu posso todas as coisas e eu tenho o controle de tudo nas minhas mãos. E aí começa o último período, que é o período que vai deflagrar numa vida extraordinária de Moisés. Por que eu relatei tudo isso para os irmãos? Porque quando eu falo de uma vida extraordinária, eu não estou falando do resultado de eventos milagrosos. Talvez você, quando eu dei o tema, logo pensou assim: vai falar sobre como Deus agiu abrindo o Mar Vermelho, por exemplo. Ou como Deus fez milagres através de Moisés, quando feria a rocha e da rocha saía a água. Ou quando Moisés clamou a Deus e do céu veio codornizes, porque aquele povo queria carne. Ou quando Deus enviava maná do céu. Eu não nego os eventos milagrosos, irmãos. Eu já assisti a alguns. Eu já fui muito mais sapatinho de fogo do que hoje. Muito mais. Eu já assisti a alguns. E eu não nego os eventos milagrosos. Entretanto, o que eu estou falando é da providência de Deus em eventos comuns da vida, que vão construindo um mundo interior com valores e virtudes incomuns. Eu vou repetir isso. O que eu estou falando sobre uma vida extraordinária é, na verdade, falar a respeito de providências comuns de Deus na história da vida das pessoas, que vão construindo um mundo interior com valores e princípios e virtudes incomuns. Preste atenção, fique comigo um instante. O que eu estou querendo dizer de uma vida extraordinária é a celebração de virtudes pouco ou nada celebradas no mundo onde a essência é desprezada,
Porque nós vivemos muita aparência, muita aparência. Quando eu falo de uma vida extraordinária, eu estou falando do produto de uma vida inteira. Não estou falando de um evento milagroso, de um mar que se abre, de uma rocha que dá água, do céu que dá maná. Não, 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 não. Quando eu falo de uma vida extraordinária, eu estou falando do processo de Deus construir gente, um ser humano. Não estou nem falando de Deus construir um líder. Eu estou falando do processo de Deus construir um ser humano. Um homem e uma mulher. E nesse processo, preste bastante atenção, por favor, Deus se utiliza muito mais dos fracassos, das decepções, dos desertos e das desilusões, do que de quaisquer outros eventos de natureza extraordinária. Nesses processos, Deus vai se utilizando da nossa vida inteira para construir-nos e para nos fazer pessoas extraordinárias no meio de um mundo muito ordinário. Uma vida extraordinária se caracteriza pelo discernimento, preste atenção nisso, e por experiências que se acumulam ao longo de uma vida inteira. Alguns êxitos, mas na maioria, Deus vai usar fracassos e sofrimentos para construir uma pessoa com uma vida extraordinária que foge do ordinário e do medíocre. Então eu queria chamar a sua atenção para algumas características de uma vida extraordinária a partir de Moisés. A primeira delas: uma vida extraordinária é alguém que aprende a discernir perdas e ganhos. Observe o que diz aí o versículo de número 24 e 25 de Hebreus capítulo 11. O texto diz assim, ó. Você está aí com a sua Bíblia? Leia comigo lá. Versículo 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O princípio aqui, que eu estou querendo enfatizar, das perdas e ganhos, é o seguinte: uma pessoa, quando ela vai crescendo a ponto de se tornar alguém com uma vida extraordinária, que foge ao comum e ao medíocre, ela começa a discernir claramente o que é verdadeiramente perder e o que é verdadeiramente ganhar. A Bíblia diz que Moisés tem diante dele a possibilidade de assumir o trono da maior potência do mundo antigo. Ele era filho da filha de Faraó. E as mulheres não assumiam o trono. Na descendência real, o primeiro a assumir o trono era aquele que fosse homem, dentro dessa linhagem. E dentro dessa linhagem, pode ser, e há uma possibilidade grande, que Moisés fosse o primeiro. E que ele devesse assumir o trono da maior potência bélica e econômica do mundo antigo, que era o Império Egípcio. Só que aí Moisés tem diante dele o palácio e o deserto. E o que ele faz? Ele abdica do palácio para ir para o deserto. Ele decide não ser chamado filho da filha de Faraó, e assume o risco de ser maltratado como judeu que era, e vai para o deserto. Perdas e ganhos têm a ver talvez com a decisão que nós fazemos de ficar nos palácios ou nos desertos. Porque eu vejo isso claramente na Bíblia. Há muita gente
que no palácio cai e que no deserto é restaurado. Eu vejo, por exemplo, um João Batista, Lucas capítulo 3, versos 1 e 2, diz que no tempo em que Herodes era rei, em que Caifás e Anás eram sumos sacerdotes, num tempo em que havia um tetrarca sobre Israel, num tempo em que havia um palácio cheio de opulência e cheio de pessoas que governavam nesse palácio, Deus levanta um homem chamado João Batista no deserto. Por quê? Porque geralmente Deus constrói os melhores homens no deserto e não nos palácios. O momento mais difícil, e a vida de Davi, deixa eu voltar a Davi, é uma vida que transita entre o deserto e o palácio. Os momentos mais difíceis de Davi, obviamente, são no deserto, mas são os momentos em que Davi mais tem vitórias. Os momentos mais difíceis de Davi são no palácio, e é no palácio que as maiores derrotas caracterizam a vida de Davi, não é no deserto. Havia um diácono na igreja antiga chamado Filipe. Esse homem, ele está em Samaria, e em Samaria eventos extraordinários estão acontecendo, pessoas estão se convertendo, milagres estão se manifestando, um avivamento está acontecendo em Samaria. E a Bíblia diz que Deus o chama e diz: agora você vai sair daqui, e literalmente Deus o transporta de Samaria para o deserto, para falar para um homem só no deserto. Preste atenção nisso. Nós precisamos discernir claramente o que é perda e o que é ganho, porque tem muita gente que acredita que o ganho tem a ver com o palácio e as perdas têm a ver com o deserto, mas muitas vezes Deus inverte esses valores e nos mostra que no deserto é que se ganha e no palácio é que se perde. E Jesus diz, conceituando essa ilustração toda que eu estou dando aqui, que é quando a gente perde a vida que a gente ganha, e é quando a gente ganha a vida que a gente perde. Os verdadeiros valores da vida estão presentes mais no deserto do que nos palácios. Segunda característica que eu vejo de pessoas com uma vida extraordinária é que elas são capazes de discernir e decidir entre autenticidade e farsa, entre perdas e ganhos e autenticidade e farsa. Pergunta que eu lhe faço: Moisés era um egípcio ou era um hebreu? Embora ele tivesse aprendido toda a cultura do Egito, embora ele tivesse aprendido e recebido todas as informações daquela cultura, todo o intelecto, talvez ele tivesse se formado fisicamente como um egípcio, ele continuava judeu e ele sabia disso. E ele precisava tomar uma decisão. E a Bíblia diz que ele negou a farsa, porque ele não era um egípcio, para assumir uma autenticidade de vida, porque ele era um judeu. Em nome da autenticidade, nós vamos recebendo rótulos. Tá bom? É importante que nós saibamos disso. Pessoas que querem viver uma vida autêntica, elas vão receber rótulos. Jesus foi o homem mais autêntico que viveu sobre essa terra, e ele recebeu muitos rótulos. Ele foi chamado filho de Beelzebu. Beelzebu era o deus das moscas que vivem nas fezes. Aí dizem assim: o que ele está fazendo, esses milagres que ele faz em nome de Beelzebu. Ele é filho de Beelzebu, filho de Deus nada. Em nome da autenticidade, e para preservá-la, ele foi chamado de beberrão.
Foi chamado de comilão porque ele se assentava à mesa de pessoas com reputação pouco recomendável. Ele foi chamado de amigo de pecadores, porque a religião olhava para ele e não conseguia conjugar Jesus dentro daquela ambiência religiosa, porque ele se assentava junto com pessoas que tinham uma moral questionável, de acordo com a religião, pelo menos. Ele entra numa casa de um homem chamado Simão, fariseu, e quando ele está à mesa, assentado, uma mulher entra que não havia sido convidada, de intrusa, e começa a ungir Jesus, e a chorar aos pés dele, e a enxugar os seus pés com seus cabelos. E enquanto aquilo está acontecendo, aquele evento está acontecendo, e Jesus permitindo-se a autenticidade, porque aquele era Jesus, o fariseu Simão olha para ele e diz: se esse homem fosse verdadeiramente profeta, ele saberia que a mulher que lhe está rendendo toda essa homenagem é uma pecadora. Por isso ele foi chamado de amigo de pecadores. Porque num dia, quando ele entrou numa cidade chamada Jericó, ele foi recepcionado por muita gente, mas quem verdadeiramente chamou a atenção dos olhos de Jesus foi um homem que estava em cima de uma árvore, porque ele era de baixa estatura. E quando Jesus passa por aquela árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir à tua casa. E todos se escandalizam e dizem: quem que é esse que vai à casa de gente pecadora? Sabe, irmãos, em nome da autenticidade, nós vamos estabelecendo uma ética que faz com que as pessoas não entendam as posturas que muitas vezes nós adotamos. E muitas vezes haverá posturas que parecem erradas, mas essas posturas vão evitar duplicidade de vida e a farsa. Porque às vezes nós, em nome de agradar a religião, em nome de agradar as pessoas, nós acabamos vivendo uma farsa de vida e duplicidade de vida. E não vivemos a autenticidade recomendada e exigida pela palavra de Deus. Às vezes a autenticidade significa assumir posturas que parecem erradas, mas na verdade elas são as posturas que refletem a transparência da vida. Terceiro, pessoas com uma vida extraordinária discernem entre perdas e ganhos, autenticidade e farsa, mas também são pessoas que conseguem discernir honra e desonra. E preste atenção. Às vezes nós pensamos assim, aquela pessoa está me criticando, ou aquela pessoa está criticando a igreja, ou está criticando o pastor, ou está criticando a liderança, ou está criticando você, por qualquer motivo que seja, e você pensa assim: estou sendo desonrado. Calma. Observe que o texto diz assim, que ele preferiu a desonra. Por que Moisés preferiu a desonra? Porque a primeira coisa que a gente precisa atentar é de onde vem a crítica ou o elogio. Porque dependendo de onde vem a crítica, pode ser que isso seja uma honra para você. E dependendo de onde vem o elogio, pode ser que isso seja uma desonra. Primeira pergunta que você tem que fazer quando você ouve alguém dizer: estão te criticando, é: quem é? Porque dependendo de quem for, aquilo é um elogio. Aquela crítica é um baita de um elogio para você. Então fique tranquilo, que não é essa a questão. A questão aqui, irmãos e irmãs, é a quem eu agrado. Porque se eu agrado a Deus, não importa a quem eu desagrado. E se eu desagrado a Deus, não importa a quem eu agrade. A questão aqui é o seguinte: eu estou agradando a quem? Com a minha atitude, com a minha postura, com a minha ação
que eu estou julgando ser autêntica? Eu estou agradando a quem? Porque se eu agrado a Deus, não importa a quem eu desagrade, inclusive se eu estou desagradando os religiosos. Não importa. A quem eu honro com a minha postura? E por fim, já deveria ter terminado, é que uma vida extraordinária, ela consegue discernir com clareza visibilidade de invisibilidade. A Bíblia diz, o texto que lemos de Hebreus capítulo 11, que Moisés via o invisível, ou seja, ele conseguia perceber Deus se manifestando. A pergunta que eu faço a você, e cada uma dessas ideias teve uma pergunta, é: onde Deus está se revelando, irmãos? Aonde Deus está se revelando? Muitas vezes Deus está se revelando no comum, na sarça que arde no deserto. Muitas vezes Deus está se revelando naquilo que nós dizemos que não é revelação de Deus, e Deus está se revelando lá no comum. Muitas vezes Deus está se revelando no deserto, no sofrimento. Muitas vezes Deus está se revelando na opressão, e a gente quer que Deus se revele dentro dos ambientes que nós determinamos que são os ambientes da revelação de Deus. Não necessariamente, irmãos. Deus está se movimentando no mundo. Tem um livro do John Stott que diz: ouça o mundo, ouça o Espírito, ouça o mundo. Por quê? Porque muitas vezes Deus não está se revelando dentro dos ambientes religiosos, Ele está se revelando dentro dos ambientes muito mais profanos. Por quê? Porque Ele está, de alguma maneira, confrontando a religiosidade e dizendo que a nossa religiosidade fede, porque ela é cheia de justiça própria, irmãos. Que a nossa religiosidade não agrada, porque ela é uma religiosidade que simplesmente fica circunscrita ao templo e não vivencia a realidade do dia a dia. Sabe, irmão, se a gente não aprendeu alguma coisa nesses meses de retirada do templo, a gente não aprende mais. Se a gente não aprendeu que a experiência dentro do templo é uma experiência que inclusive a gente pode viver sem, e olha que isso é um perigo para um pastor dizer, eu não deveria dizer isso, né? Mas se a gente não aprendeu que a verdadeira vida com Deus não se dá dentro de um templo, e que Deus não está se manifestando necessariamente dentro de templos, e quando Ele se manifesta dentro de templos, pode ser que Ele esteja com um chicote nas mãos, virando mesas, mas que Ele está se manifestando dentro de casas, está se manifestando na casa de Zaqueu, na casa de Simão, na casa de Pedro, está se manifestando nas ruas, está se manifestando nos lugares comuns, está se manifestando dentro das oficinas, dentro dos escritórios, está se manifestando dentro das secretarias, está se manifestando nos lugares mais comuns, que nós reputamos comuns, que nós dizemos, Deus não se manifesta aqui, mas lá está Deus se manifestando dentro das escolas, dentro dos hospitais, simplesmente para dizer para nós que nós precisamos começar a ver Deus se manifestando nos lugares que nós achamos que são invisíveis, onde Deus não pode se manifestar. E que o templo é o lugar da manifestação de Deus. Não é não, irmãos. É só um lugar que a gente se reúne para adorá-lo. E Ele eventualmente, na sua graça, se manifesta aqui no nosso meio, mas o lugar preferencial das manifestações de Deus não são dentro do templo. Pode pesquisar nos evangelhos. O lugar preferencial das manifestações de Deus são nos lugares que nós julgamos profanos. É lá que Deus quer se manifestar. É dentro dos lugares que a gente diz aqui Deus não se manifesta, e Ele vai e se manifesta. Converte pessoas nos lugares mais inusitados possíveis. Eu já ouvi conversões de pessoas no meio do baile. É antiga essa conversão, né? Mas lá no meio do baile, a pessoa de repente tem os olhos abertos. Aí o camarada está 40 anos vindo na igreja e não se converte. Ué, então Deus está mais se manifestando nos lugares inusitados da vida.
Vidas extraordinárias não são necessariamente as mais celebradas. Muitas dessas passarão pela vida no mais completo anonimato. Mas vidas extraordinárias se caracterizam por perceberem Deus agindo numa vida inteira, inclusive nos fracassos, nos equívocos, nos erros, nos caminhos errados, que vão construindo virtudes internas que são caracterizadas pelo discernimento e pela experiência de claramente perceber o que é perda e o que é ganho na vida, o que é ser autêntico, o que é ser uma farsa, o que é ser honrado e o que é ser desonrado, o que é visibilidade e o que é invisibilidade. Deus muitas vezes está se manifestando nos lugares em que a gente diz que Ele não se manifesta. Que Deus nos ajude a entender isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Bondoso Deus, eu quero vir até a Tua presença para reconhecer que eu não tenho muitas coisas, nem poucas, talvez não tenha nenhuma nessa manhã, nessa noite para Te entregar. Eu não tenho. Eu venho aqui diante de Ti, Senhor, reconhecendo minha profunda indignidade e carecendo também profundamente da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. Então eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor me tire da mediocridade e do comum e do ordinário e me insira numa vida extraordinária. Que o Senhor me ensine a discernir com clareza o que é perda e o que é ganho. Que às vezes perder é ganhar o palácio e que ganhar é ir para o deserto. Que o Senhor me ensine o que é autenticidade e farsa. Que às vezes ser autêntico significa assumir os próprios erros. E a farsa significa viver a duplicidade da existência, a esquizofrenia de uma vida dividida. Que o Senhor nos ensine a discernir com clareza, Senhor, entre honra e desonra. Que nós queiramos ser desonrados pelo mundo e talvez pela religião, mas honrados, ainda que anonimamente, no secreto e nos bastidores, pelo Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor também nos ensine, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, a vermos a Tua manifestação nos lugares comuns, e não apenas nos lugares que nós consideramos sagrados. Vendo pessoas se convertendo, se rendendo a Jesus, e reconhecendo este senhorio maravilhoso de Cristo nos lugares mais comuns da existência. Não temendo, Senhor, viver a autenticidade da vida nos lugares que nós julgamos que o Senhor não se manifesta. Levando a Tua palavra, com a nossa vida, com aquilo que somos. É isso que eu Te peço, em nome e por amor a Jesus e para a glória dEle. Amém e amém. E que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti, que Ele te dê a paz, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e o consolo do Espírito seja e permaneça sobre a sua vida, agora e para sempre.
Amém e amém.